Então, companheiro, boa tarde a todos, né? E hoje nós vamos estudar sobre fenômenos anímicos e mediúnicos, tá certo? Né, o nosso curso é um curso de educação da mediunidade, né? Então, existem os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. Qual a diferença entre ambos? Vamos ver a seguir. O termo animismo foi cunhado pelo antropólogo inglês Sir Edward B. Taylor, em 1871, na sua obra Primitive Culture, a cultura primitiva, é melhor falar em português. Né? A antropologia é uma ciência social surgida no século XVIII, porém foi somente no século XIX que se organizou como disciplina científica. A palavra tem o seguinte significado: antropo, homem, e logia, estudo, estudo do homem. Estuda principalmente os costumes, as crenças, os hábitos e aspectos físicos dos diferentes povos que habitam ou habitaram o nosso planeta. Pelo termo animismo, ele designou a manifestação religiosa na qual se atribui a todos os elementos do cosmos, sol, lua, estrelas, a todos os elementos da natureza, rio, oceano, montanha, floresta, rocha, a todos os seres vivos, animais, árvores, plantas e a todos os fenômenos naturais, a chuva, o vento, dia, noite, um princípio vital e pessoal chamado de ânima. Então, ele designou, né, esse termo ânima a tudo isso aí, a todos esses tipos de manifestações da vida. A partir da década de 50 do século XX, o termo deixa de ser utilizado pela antropologia por ser considerado muito genérico, uma vez que se aceita que os elementos animistas estão presentes em quase todas as religiões. Então, ele passa a ter deixa de ser utilizado pela antropologia. Bom, vamos ver aqui aquilo que nos interessa mais de perto. O animismo, a palavra vem do latim anima, mais ismo, teoria que considera a alma simultaneamente princípio de vida orgânica e psíquica, que é próprio da alma. Então, animismo é que é próprio da alma. Então, é uma palavra que se origina de ânima, né? Aí evolui para animismo. Mas vamos ver o que no espiritismo se chama de animismo. Para o entendimento espírita, é relativo aos fenômenos intelectuais e físicos que deixam de supor atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano, isto é, exercida além do limite do corpo. Então, para o entendimento espírita, né, a palavra animismo é relativamente aos fenômenos intelectuais e físicos que deixam de supor atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano, isto é, exercida além dos limites do corpo. Então, tudo que é animismo é do próprio corpo. Então, deixou de ter para o espiritismo uma conotação além do corpo, a coisa espiritual, o fenômeno mediúnico, por exemplo, deixa de abranger o termo animismo. Então, ele está mais ligado à questão do corpo físico. Fenômenos psíquicos. Existem dois tipos de fenômenos psíquicos, os anímicos e os mediúnicos. Os anímicos são produzidos pelo próprio espírito encarnado, por nós, humanos. Os mediúnicos, né, há a participação da pessoa como médium, decorrente da intervenção de espíritos encarnados. Então, os fenômenos mediúnicos, o médium ele é intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico.
ele é um meio, é intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, os fenômenos que têm um componente espiritual, um espírito além do próprio médium, ele é um fenômeno mediúnico, enquanto o anímico é da própria pessoa. Então, por exemplo, a telepatia é um fenômeno anímico, da própria alma, né? E outros termos que o espiritismo chama como dupla vista, né? E que a parapsicologia às vezes dá outros nomes. Então, vamos avançar. Os fenômenos anímicos, nos fenômenos anímicos, o espírito encarnado desprende-se momentaneamente do seu corpo físico e entra em uma comunicação com outros espíritos desencarnados ou encarnados. Interessante isso aqui. Ele entra em contato com os encarnados e os desencarnados, não é? Como uma percepção dele anímica, dele próprio. Ele não está sendo médium. É diferente, por exemplo, de uma psicografia, não é? É diferente de uma psicofonia. Então, ele tem consciência das ocorrências, tanto do plano físico como espiritual. Então, está interessante isso aqui, que a gente pensava muitas vezes, nós pensávamos, né, que o fenômeno anímico não tinha nenhuma relação com o mundo espiritual, com o mundo, com os espíritos desencarnados, né? A gente pensava que era só uma coisa relacionada ao mundo objetivo. Os fenômenos anímicos podem ser confundidos com os de natureza mediúnica. Isso é muito interessante, porque é muito tênue essa divisão, é muito tênue essa separação. Então, por exemplo, se eu tenho uma vidência, eu posso estar percebendo o mundo espiritual, mas eu posso estar percebendo, mas eu posso não estar tendo um contato, né? Os espíritos não estão entrando em contato conosco propriamente, mas nós podemos estar percebendo. Por exemplo, nós podemos estar percebendo um ambiente mais carregado, mais difícil e tal, por uma percepção. Animismo não é mistificação mediúnica. Então, muito interessante saber disso, que a palavra mistificação quer dizer mentira. Então, a palavra animismo, no meio espírita, não quer dizer que está havendo uma mentira. A mistificação é intencional, é uma simulação, é uma mentira. Em qualquer fenômeno mediúnico, a presença do fator anímico é inevitável, pelo fato de o comunicante espiritual valer-se dos elementos biológicos, psicológicos e culturais do médium para elaborar e exteriorizar a sua mensagem. Então, todo fenômeno mediúnico, quer dizer, todo fenômeno que está havendo um médium, ele está sendo intermediário do mundo espiritual, um espírito está se comunicando com ele, através dele, através do médium, não é? Ele se assenta nos fenômenos anímicos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem essa faculdade da dupla vista, né, que é um fenômeno anímico, da telepatia. Então, na hora que ele está sendo médium, essa mediunidade ela está se assentando numa facilidade que a pessoa tem do seu componente anímico. Então, tem sempre uma participação anímica, quer dizer, da própria alma. Então, veja bem, os espíritos que se comunicam não são completamente independentes, não ficam completamente independentes do médium. Ele lança a sua ideia e o médium, né, ele tem o seu arcabouço, as suas conquistas, né, psicológicas, culturais, ele conhece história, não só nessa encarnação, como nas encarnações anteriores. Então, os espíritos, para se manifestarem, eles se utilizam dessas conquistas, desses recursos que o médium traz. Então, o espírito lança a ideia, joga a ideia, né, telepaticamente, vamos dizer assim, que também, vocês vejam, não deixa de ser um fenômeno anímico. E o médium, então, capta aquela ideia, aquela mensagem e expressa,
não é? Ela passa a ser o intermediário daquele espírito, e ele passa a ser o intermediário, né? E relata aquela ideia que o espírito está trazendo para ele. Ô, Paulo, Oi. só para fazer um adendo, é bom deixar claro também, para que estão iniciando, né? Alguns já sabem, que até mesmo Chico Xavier, né, que é o que foi, né, o maior médium do planeta, ele também tinha animismo nas suas comunicações. Né? Seria melhor dizer, Reginaldo, que ele tinha um componente anímico das suas comunicações. Muito bem. É porque sempre tem, o Paulo falou, sempre tem um conteúdo ali que é da própria pessoa mesmo, porque ela também empresta, né? Ela faz uma troca, né, de sintonia, né, com o espírito, e é como se ela tivesse... ela capta, né, aquilo tudo e como se fosse passando uma peneira. Por isso que se fala que o médium, ele é dono do corpo, ele é dono da mente dele, né? Porque senão o que acontece? O espírito quer xingar, se ele quiser falar um palavrão, e você não estiver filtrando, ou seja, aí você está usando você mesmo, a sua consciência, né? De não xingar, de não dar soco na mesa, né? Então, esse componente é um... Agora, outra coisa também, né, Paulo, que no início, né, os médiuns, no início, sempre tem um pouco essa dificuldade, né, para saber se é do espírito ou se é da própria pessoa, do próprio médium, né, porque ele ainda está em desenvolvimento, passa muito por isso, e não se deve preocupar, porque essa palavra animismo, né, ela é muito empregada e o médium que está iniciando, né, às vezes ele se sente um pouco pressionado e fica achando que tudo é dele, né, e não é assim, né, com o tempo ele vai, né, discernindo o que é dele, o que é do espírito. Muito bem, Reginaldo, isso mesmo. Então, por exemplo, Chico Xavier, no livro Há 2000 Anos, né, o Emmanuel diz que naquela época já tinha pendores literários, já naturalmente versejava, já gostava de escrever. Então, essa mediunidade exuberante que ele apresenta agora, né, no século XX e no início desse século, praticamente, né, já é fruto das conquistas deles seculares, milenares. Então, essa facilidade que ele tem, não é? É uma coisa simples também, Paulo, desculpa. Por exemplo, só para entender melhor. Por exemplo, uma pessoa que saiba muito bem o francês, por exemplo, se tiver algum espírito francês para dar comunicação na língua francesa, isso vai facilitar bastante esse intercâmbio de alguém que saiba bem o francês com um espírito que seja francês, entendeu? Se o é francês, a comunicação vai ocorrer da mesma forma. Um músico, por exemplo, né, um médium que seja músico, vai facilitar, né, a uma como é, um outro Uma espírito que quer comunicação comunicação. Né? de um músico, não é? É É. isso mesmo, Reginaldo. Muito bem, é isso mesmo. Então, por exemplo, eu falei aqui de versejar. Tem médiuns que têm uma facilidade de escrever versos. Então, os espíritos que gostam e fazem poemas vão ter facilidade para se comunicar através daquele médium. Já o outro que não tem essa experiência não vai conseguir, vai ter dificuldade para expressar e fazer a rima e tudo isso. Então, é importante Por essa isso que a questão. escolha de cada médium é a sintonia Isso, que muito bem. escolhe, que Bom, direciona. no início da prática mediúnica, então, é natural que aconteça o fenômeno de animismo. O que é animismo? Animismo é quando a comunicação é do próprio médium, não existe espírito. O animismo puro, por exemplo, não existe espírito nenhum, a pessoa entra em um estado alterado de consciência, começa a escrever ou começa a falar, mas pode não ter espírito nenhum, é ele mesmo que está
se expressando. Então, isso é um animismo puro, não é? Mas as comunicações mediúnicas têm um componente anímico. E no início, olha, está escrito aqui, ela ajuda na prática mediúnica a desobstrução dos canais. Então, é natural que o componente anímico, no início do exercício da mediunidade, seja maior do que com o passar do tempo. Aos poucos, é por isso que o médium, no início, tem tanta dificuldade de identificar. Será que foi o mesmo? Ele duvida, porque eu não senti tão fortemente assim o espírito. Então, aos pouquinhos, a espiritualidade vai ajudando a ele a desobstruir os canais. Então, a comunicação tem uma participação maior dele. Às vezes, tem dias que ele sente, olha, hoje eu senti que foi eu mesmo, foi mais eu, não senti tanta presença dos espíritos. Então, é natural. Então, a gente tem que analisar isso tudo com carinho, com respeito, com entendimento. Bom, e não se sentir, né, Paulo, não se sentir inferior com relação a essas ocorrências iniciais, né? Porque isso realmente vai acontecer. Agora, e você não deve ficar com essa dúvida a ponto de tolir, tá certo? Essa fala. Não vou ficar, não fala da mesa mediúnica é que é incumbido de identificar o animismo. Não é fácil, né, Paulo? Paulo tem o aí... dirigente da reunião, no passado, né, Reginaldo? No passado, as pessoas que tinham esse componente muito forte, elas eram excluídas da reunião. As pessoas confundiam aquilo como sendo mistificação, e não é. É uma coisa natural. Então, hoje, com os estudos, a gente tem que acolher o médium nessa situação, né? E às vezes é uma fase, né? E tudo. Então, olha só, o que acontece com relação ao animismo. O animismo, vamos dizer que vem um animismo puro, não tem nada de comunicação mediúnica num grupo espírita. Desarmonias psíquicas e emocionais geradas por erros do passado, com um grande coeficiente de força do seu mundo emotivo, a ponto de semelhante cristalização mental, haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico. A pessoa vive o passado. Então, aqui está falando no capítulo Alienados Mentais, do Mundo Maior, o caso de uma marquesa. Né? Então, os espíritos, os benfeitores, estão visitando um manicômio. E lá tem uma senhora que se diz a marquesa. Então, ela praticamente não vive a vida presente. Ela ela está em um estado alterado até de consciência, ela vive o passado dela, quando ela era marquesa. Atualmente ela é uma marquesa, uma pessoa simples, pobre, mas ela se sente marquesa e começa a falar com marquesa, começa a dar ordens aos outros, a brigar, autoritária. Né? Então, é o quê? Aquilo ali é um animismo puro. Ela está dando uma comunicação, né, dela própria. Um agente obsessor pode aproveitar essa disposição psíquica do médium e levá-lo a perder parcialmente o domínio da mente, fazendo-o mergulhar em suas pretéritas existências. Então, o obsessor pode fazer, né, que a pessoa se fixe na questão animista dela própria, e ela começa a botar para fora as experiências dela pretéritas. Então, o mecanismo da mediunidade tem no capítulo 23, chamado animismo, obsessão e animismo. Então, por exemplo, numa reunião mediúnica, então o médium entra em transe e começa a falar assim: eu estou, por favor, me salve, eu estou sentindo asfixia, por favor, me salve, estou me asfixiando. Então, aparentemente, aquilo seria uma comunicação mediúnica. No entanto, se aquela ocorrência se repetir por várias reuniões, nós vamos ver que é o próprio médium que pode ter morrido asfixiado e ele tem aquele trauma, que na medida que ele entra num estado alterado de consciência, ele começa, então, a falar
daquela encarnação dele que ele morreu asfixiado, entendeu? Mas não tem espírito nenhum. Então, o que nós temos que fazer? Como nós dissemos no passado, esses médiums, entre aspas, eram expulsos, excluídos da reunião mediúnica. Agora não. O que nós fazemos, Reginaldo? Nós esclarecemos aquele espírito, como se estivéssemos fazendo uma terapia de vidas passadas. Então, a gente trata dele, não, meu irmão, nós vamos te ajudar, nós vamos te socorrer, você já consegue respirar, porque ele está autocondicionado, está auto-hipnotizado, fixado naqueles momentos difíceis. Então, nós temos que fazer um trabalho de desconstrução ou de hipnose positiva, tratando dele, não, você agora está melhor, você já consegue respirar, respire fundo, nós estamos, olha o ar puro e tal, você está livre dessa interferência, e a pessoa vai melhorando, depois, passado um período, ela deixa de dar comunicações daquela ordem, né? E, no futuro, ele vai ser um médium também, né? Então, normalmente, né, Paulo, também, o animismo, normalmente, ele se repete, né? Normalmente, repete-se mesmo tipo de comunicação. Então, você tem alguns ângulos, né, que se dá para perceber, né? Como eu falei anteriormente, não é fácil. Agora, outra coisa importante, né, Paulo, que não é só no início, né, do processo que o médium, né, do início do médium, não. Isso se dá no percurso todo. Tem que ficar prestando bastante atenção, o médium, né, prestando bastante atenção. E no final também, às vezes pela própria idade, né, já começa a ocorrer também o animismo, não só no início, como também no final. Agora, durante esse percurso, né, da mediunidade, se deve também, né, tomar bastante cuidado, não só o médium, quem está também dirigindo a mediúnica, né? Isso, muito bem, Reginaldo. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo, no capítulo 22, intitulado Emersão do Passado. Então, o Aulus vai explicando para André Luiz, mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Está vendo só? Animismo autêntico. Sonho. Todas essas coisas estão relacionadas, né? Lembrança do que o espírito viu durante o sono. Ele lembra do passado dele, ele prevê o futuro, né? Ele mantém uma relação direta com a espiritualidade. Durante o nosso sono, o nosso espírito se desliga do corpo físico e se relaciona com o mundo espiritual, visita locais, pessoas e tudo, não é mesmo? Então, vocês podem ler no Livro dos Espíritos, o capítulo 8, O Sono e os Sonhos. É muito interessante, então, vocês lerem sobre isso, né? O sonho, então, é a lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono. Sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo que no sonho, maior amplitude das faculdades, utiliza-se do corpo, está na posse plena de si mesmo. Então, o sonambulismo é um estado alterado de consciência em que o médium, ou a pessoa, melhor dizendo, porque não está havendo ali nenhuma comunicação, ele não está sendo médium, é uma coisa, sonambulismo é da própria pessoa, não é? Então, ele amplia as suas capacidades, a sua visão. Uma pessoa num estado sonambúlico, por exemplo, você pode fazer perguntas a ela e ela pode responder, e no estado de vigília ela pode não responder, porque ela adquire aquele conhecimento que está lá latente no seu subconsciente de outras encarnações, ele é ampliado, então, não é? Então, você pode pedir, ele vai ter uma sabedoria que ele não demonstra quando ele está
quando ele está assim, no estado normal, né, de vigília. Paulo, Fala, Reginaldo. eu era sonâmbulo também, quando novo. Eu conversava, corria, andava pela casa, saía de casa, tudo como sonâmbulo. Fazia isso tudo e depois acordava. Teve uma vez que eu caí e acordei. Aí que eu fui me dar, eu estava na rua, eu tinha caído na rua. Então, quer dizer, aquilo tudo ali era o meu espírito, né? Agora, a outra coisa, Paulo, também do da comunicação sonambúlica, que o espírito na reunião ele tem uma condição, né, de ir em espaços longos, né? Exato. Nós vamos falar isso logo no próximo slide, Reginaldo. Então, o sonambulismo pode ser natural. Você, por exemplo, dorme, durante o sono você entra num estado sonambúlico, como o Reginaldo falou, anda pela casa, sai pelo quintal, não é? Ou então, o sonambulismo pode ser provocado pela hipnose. É um sonambulismo magnético, provocado pela hipnose, com indução do agente ativo, não é? Sugerindo a ele para ele dormir, para ele... É a hipnose. O fenômeno anímico de emancipação da alma, o espírito encarnado obra por si mesmo, não tem espírito. Não é? Observamos que a mediunidade sonambúlica, olha o que o Reginaldo estava falando. Então, ele está sendo médium. Ele está sendo médium agora. E ele entra, por ele ter essa característica do sonambulismo natural nele, né, como encarnado, ela tem essa facilidade, então mais fácil a mediunidade sonambúlica vai ser através dele. O que acontece? Nesse caso, né, Reginaldo? A pessoa fica completamente inconsciente e é comum não se lembrar de nada. A pessoa não se lembrar de nada depois da comunicação mediúnica. Então, os médiuns em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos mais de perto. Ele não lembra, né, do que ele falou, de quem se comunicou. Então, os espíritos se assenhoram mais do corpo físico do médium. Bom, telepatia, aquilo que nós falamos, né, que é um dos fenômenos catalogados pela ciência, pela parapsicologia, né? A telepatia é um termo cunhado por eles. Transmissão de pensamento é uma faculdade anímica que ocorre entre duas pessoas, independentemente de estarem dormindo ou acordadas. Então, a telepatia é uma faculdade da própria alma, do próprio espírito, não tem interferências nenhuma espiritual. Você pode, então, fazer uma relação telepática com uma pessoa encarnada ou até com uma pessoa desencarnada. Kardec usou a expressão telegrafia humana, significando a comunicação à distância entre duas pessoas vivas que se evocam reciprocamente. Livro dos Médiuns, item 285. Letargia e catalepsia. É interessante a gente saber um pouquinho dessas coisas todas, né? Para nós entendermos a questão do animismo e os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. A letargia e catalepsia, perda temporária da sensibilidade e do movimento. Na letargia, há uma suspensão das forças vitais, que é geral, dá uma aparência de morte, né? A pessoa, nem a respiração é muito tênue e tal, então normalmente é muito rico tudo isso, né? Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, aparência de morte, a pessoa fica roxinha, geladinha, né? Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais intensa do corpo. Deixa de sentir dor, por exemplo, né, em determinada parte do corpo. Bom, o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Naqueles casos em que ele
na aparência de morte, que ele fica desligado assim, não consegue falar com as pessoas, não consegue ouvir nada das pessoas. Então, a espiritualidade, né, tem dificuldades para, né, se relacionar com a pessoa e a pessoa de se relacionar com o mundo exterior. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E êxtase é o estado de independência da alma mais sensível, que penetra em mundos desconhecidos. Revista Espírita de 1869, visão de Pergolesi. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Bom, a bicorporeidade, então, o que é isso? Né? São fenômenos todos anímicos. É o termo criado por Kardec que relaciona um fenômeno de desdobramento, expressão mais adiantada da expansibilidade, faculdade do espírito de tornar-se tangível, presença em dois lugares. Então, a bicorporeidade, pelo próprio nome, já diz, é como se você tivesse dois corpos. Um é o corpo físico e outro é o seu corpo espiritual, bicorporeidade. Então, você se desliga do corpo físico e se faz visível. Mesmo assim, as pessoas têm a ver, por exemplo, o seu corpo deitado e ver você em pé ou sentado em outro local. Então, é um desdobramento, como diz Kardec, se relaciona ao fenômeno de desdobramento. Então, é uma expressão mais adiantada da expansibilidade. Nós sabemos que uma das propriedades do perispírito é a expansibilidade. Ele se expande como se fosse uma nuvem, né? Como se fosse uma luz que se expande. Né? Então, de certa forma, a gente se expande e vai a outro lugar, se desliga do corpo físico e vai a outro lugar. Antônio de Pádua, por exemplo, ele estava lá em Pádua e foi visto lá no julgamento do pai dele. Ele não podia viajar, então ele foi visto lá e defendeu o pai, essas coisas todas. Então, quanto mais estático está o espírito, se comunicando menos com o exterior, mais o espírito desligado tem lucidez. Então, bicorporidade, termo criado por Kardec relacionado a fenômenos de desdobramento, expressão mais adiantada da expansibilidade, faculdade do espírito de tornar-se tangível, presença em dois lugares. Livro dos Médiuns. Dupla vista ou segunda vista. É um efeito da emancipação da alma que se manifesta no estado de vigília. Nós estamos acordados, então nós começamos a perceber alguma coisa além daquilo que é físico. Então, por exemplo, as ledoras de mão, né, elas desenvolveram essa faculdade naturalmente. De tanto elas ficarem lendo à mão, botando cartas, elas ampliam. Então, a pessoa chega perto da outra e consegue ler o que está impresso na alma, na aura da outra pessoa. Consegue, inclusive, identificar. Olha, eu estou vendo aqui que você tem um companheiro louro, assim, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim, é meu marido. Eu estou vendo duas crianças. Então, a pessoa consegue ler a alma da outra pessoa. A faculdade de ver as coisas ausentes, como se estivessem presentes. Aqueles que dela, da dupla vista, são dotados, não veem pelos olhos comuns, mas pelos olhos da alma, que percebe a imagem dos objetos por toda parte onde ela se transporta, e como por uma espécie de miragem. Esta faculdade não é permanente. Certas pessoas a possuem sem saber. Ela parece-lhes um efeito natural e produz que denominamos de visões, como o sonambulismo também é. Né? Então, a pessoa está no estado de vigília, ela não está dormindo, no caso da dupla vista, ela está acordada e ela vê a distância, ou ela vê alguma coisa, lê a aura da outra pessoa, o que a pessoa está sentindo, como a pessoa é na intimidade, né? Coisas presentes ou ausentes. Né?
Então, ela não vê com o olho físico, ela pode estar de olho fechado ou de olho aberto, como queira, mas ela percebe essas coisas assim. E ela se transporta, ela pode descrever o que está acontecendo, tem uma percepção tão grande que ela pode descrever. A pessoa está conversando com ela e ela pode perceber o que está acontecendo à distância, em outro lugar. É uma espécie de miragem, como está dizendo aqui. E ela pode ser uma coisa que acontece aqui por poucos minutos, pode acontecer em certa fase da vida ou não, não parece um efeito natural. E ela produz o que nós chamamos de visões, ela tem uma visão daquilo que está acontecendo. Bom, a transfiguração. A transfiguração é um fenômeno muito interessante. Está relacionado também com uma atribuição, ou melhor dizendo, com uma das propriedades do perispírito. Tá? Então, a pessoa tem o seu próprio corpo espiritual, não é? E ela pode se apresentar, por exemplo, com uma característica de outra encarnação. Eu posso, por exemplo, estar lendo ou muito entusiasmado, fazendo uma palestra sobre o mundo romano, e, de repente, as pessoas começam a perceber uma mudança na minha aparência. Então, o meu corpo espiritual, que tem essa propriedade de plasticidade, ele se modifica, não é? E se conforme a intensidade do ectoplasma, do magnetismo que você esteja expandindo de você, as pessoas poderão perceber aquela mutação na sua aparência. Você, às vezes, é um jovem, pode se apresentar como um velho. Quantas vezes nós assistimos o Divaldo Franco, né, no final das palestras dele, né, incorporados, né, num fenômeno de psicofonia com o Dr. Bezerra de Menezes, e ele vai e se apresenta como uma pessoa idosa, não é mesmo? Então, Paulo, sim. Na nossa mediúnica, às vezes acontece. Eu vou ficar citando o nome de médium, mas por exemplo, está dando uma comunicação de um chinês, né? Várias vezes isso já aconteceu, do rosto, de puxar o olho, fica meio fechado, muda as feições um pouco. Já na nossa mediúnica já aconteceu algumas vezes. O que acontece? O corpo espiritual do médium, ele tem a plasticidade. Então, ele está havendo aquela comunicação, então o espírito está ali, então ele se apresenta, é um chinês, pode ser ele mesmo, que foi chinês na última encarnação, mas no caso é uma comunicação mediúnica, então o chinês está se comunicando, então ele se apresenta ali daquela forma. O que acontece? Se as pessoas têm evidência, eles podem perceber, eu vi um chinês se comunicando através de você. Não chegou a acontecer uma transfiguração. Acontecer uma transfiguração é um fenômeno que todos percebem. E foi o que aconteceu com Jesus, que se transfigurou em todo o seu esplendor lá no Monte Tabor. Ele chamou a João, Tiago e Pedro e levou eles para o Monte Tabor, e lá Jesus se transfigurou. Né? E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, aquilo ali era o corpo espiritual de Jesus, né, que foi transfigurado, se transformou a ponto de ser visível pelas pessoas. Então, às vezes, a coisa acontece de tal forma, materializando-se, que todos percebem. Às vezes, dependendo do nível daquela materialização, alguns percebem e outros não percebem. Tá certo? Então, nós estamos estudando fenômenos anímicos. Então, podem ser fenômenos da própria alma. O Reginaldo citou aqui a questão do chinês que se comunicava. Então, já era um fenômeno mediúnico. Os fenômenos anímicos são tão importantes quanto os mediúnicos, uma vez que ambos fazem parte da estrutura psíquica da espécie humana. Se é certo que afirmar que todo fenômeno mediúnico
tem o seu comportamento anímico ou tem a sua base anímica, é igualmente correto dizer que os fenômenos anímicos são secundados por ação espiritual às vezes. É difícil, para não dizer impossível, estabelecer um limite onde começa um e onde termina outro. Seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, a comunicação que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal. Isso é muito importante, pessoal. Toda comunicação mediúnica tem o colorido do médium. Então, se um espírito se comunica através de uma pessoa, ele pode usar um vocabulário que a pessoa está acostumada a falar, e se aquele mesmo espírito se comunica através de outro, ele vai usar o vocabulário daquele outro médium. Então, o colorido é de acordo com o médium. Então, o espírito passa a comunicação mental, não é? E o médium traduz conforme a sua conquista, as suas experiências. Então, isso é muito importante. Olha, é por vezes muito difícil distinguir num dado efeito o que provém diretamente da alma do médium do que promana de uma causa estranha, no caso, o espírito desencarnado, porque, com frequência, as duas ações se confundem e convalidam. Então, companheiros, a influência anímica numa comunicação é muito forte, muito importante. Certo? Então, vamos imaginar, se aquele espírito, aquele médium tem facilidade para versejar, um espírito que sabe versejar, vai ter facilidade de se comunicar por ele. Já vai ter dificuldade de se comunicar por outro médium. Então, se o médium teve vivência da prostituição, por exemplo, uma mulher com essa característica, hoje aquele médium já não tem mais aquela vivência, mas teve no passado uma experiência nessa área. Então, um espírito que se comunica com essas características, o médium vai expressar melhor aquilo que o espírito está passando para ela, não é? Então, se a pessoa sabe das guerras santas, não é? Ele sabe um pouco daquela luta entre os cristãos e muçulmanos, então o espírito muçulmano vai se expressar com muito mais clareza as ideias dele naquele médium que viveu aquela experiência. Assim, para que o médium esteja seguro quanto à natureza das comunicações, isto é, se elas são mediúnicas ou anímicas, é imprescindível que ele aprenda a se conhecer, que estude com afinco não apenas os assuntos pertinentes à mediunidade, mas os outros pontos básicos da doutrina espírita. E eu avanço mais. É preciso que a pessoa tenha conhecimento geral sobre a vida, sobre as situações, que aí ele vai ficar muito mais flexível, muito mais versátil à comunicação de diversos espíritos. Se ele tem limitação, se ele não sabe escrever, por exemplo, se ele é analfabeto, o espírito alfabetizado vai ter dificuldade de se expressar por ele. Então, tem um componente anímico do médium. Tá certo? Quer falar alguma coisa, Reginaldo? Eu tive dificuldade de dialogar com um espírito muçulmano. Então, eu tive dificuldade por desconhecer, né, o outro lado, o lado dele. Né? Eu tive uma dificuldade. E outro exemplo que encaixa bem, Paulo, é aquele rapaz que veio da Bahia, né, que ele faz as pinturas, né, que teve no Japá. Florencio Anton. Hein? Florencio Anton. Florencio, né? Ele parece que ele no início ele já tinha alguma tendência para pintura. Então, dentro daquilo que você estava falando, isso facilitou, né, aos pintores, né? São vários pintores, né, que através dele concretizam suas pinturas, e ele já tinha uma certa habilidade, né, com pintura. Isso facilita, né? É isso mesmo. Então, o médium não deve ter aquela preocupação. Ao final da reunião, ele vai fazer uma avaliação, ele vai dizer, olha, acho que fui mais eu acho que hoje fui mais eu, não tive tanta influência do espírito, não tenho certeza absoluta. Então, o componente anímico foi maior naquele dia. Não, hoje, olha, o espírito não tomou conta de mim de tal forma que a comunicação foi muito autêntica.
eu penso completamente diferente do que ele externou aqui, do que ele falou, né? Então, é muito importante que o médium não se descuide da sua reforma interior, colocando em prática o ensinamento do Evangelho de Jesus e que tenha perseverança no seu trabalho, que não desanime. Não é? Que, então, ele deve... Não se preocupe com isso. Não dê passividade, não, porque eu não tinha certeza se era eu, se era o espírito. Não, a gente deve dar passividade, atende o espírito e depois, no final, a gente avalia. Mas o Reginaldo falou uma coisa interessante, porque ele está dizendo que não só o médium tem que ter conhecimento da doutrina, conhecimento do evangelho, conhecimento da mediunidade, conhecimento também geral, porque às vezes o médium tem conhecimento geral e era um muçulmano e o médium se expressou corretamente ou facilmente as suas ideias, o seu vocabulário, ele fez referências a Alá, a mesquita, né, que ele participava. E o Reginaldo, como não tem conhecimento mínimo disso, ele teve dificuldades. Então, por exemplo, se você está atendendo um espírito que está falando aquilo, você tem, na hora da sua oração, você vai, em vez de orar para Jesus ou para Deus, você vai orar para lá. Não é? Porque você tem que entrar no mundo dele, tem que fazer a linguagem dele. Não é? Você não vai falar com ele sobre Kardec, ele tá fixado lá no ano de 1600. Então, ele não sabe o que é Kardec, o que é a doutrina espírita. Então, você tem que entrar no mundo dele para poder ir tirando ele daquela situação que ele está. Né? E eu falei Jesus. Você pode falar Jesus. Não, eu falei Jesus, ele falou, não, tem que falar de Maomé, né? Enfim. Porque eles consideram... Então você toca. Isso. Então, para você saber, né, o islamismo, ele aceita o Velho Testamento e aceita Jesus como um profeta. Só que, para eles, Maomé é o profeta maior. Entende? Então, você pode falar de Jesus com ele. Olha, um dos profetas que você conhece muito bem, Jesus falou isso, né? Mas a gente sabe que Maomé não é superior a Jesus. Então, a gente vai desvia, fala, vamos orar para lá, que aí é Deus que cobre tudo. Inclusive, Paulo, é importante que você colocou, porque toda mediúnica, para quem não sabe, no final existe uma avaliação. Né? Então, todos aqueles que, enfim, futuramente, algum dia for participar de mediúnica, como médium, né, ostensivo, pode ficar tranquilo quanto a isso, porque eu, por exemplo, acho que quem dirige não pode conversar com o médium e dizer que ele está dando comunicação, né, não mediúnica, entendeu? Isso pode ser chamado sozinho, conversar, entendeu? Não propriamente tem que ser ali perto de todo mundo, porque pode, às vezes, constranger, né? Eu sou até um pouco mais dessa linha. Não sei como é que o Paulo vê isso, para não ficar assim uma coisa... Né? Isso é um caminho interessante, para não constranger. Por outro lado, é um motivo também de ensinamento para os demais. Não é? Então, a pessoa fala assim, olha, eu dei a passividade hoje a Bezerra de Menezes. A gente, às vezes, tem que chegar porque aquilo é rico, não podemos deixar passar despercebido. É um motivo também de experiência para os outros médios. Não, querido. Você podia estar envolvido com algum benfeitor, né, muito significativo, mas é provável que não seja do Bezerra de Menezes, que seja mais, ou então não seja uma coisa. Ele chega e fala ele chega na comunicação e fala assim: olha, pessoal, daqui para frente vocês devem fechar todas as janelas, não tenham medo do coronavírus, não é? Então, isso é uma coisa importante. A gente vai falar assim, querido, um espírito superior não daria esse tipo de informação para a gente, não é? Eu sei que você é partidário, você é negacionista, que você faz isso, faz aquilo, então essa comunicação
mesmo que você tivesse um benfeitor junto de você, né, provavelmente estivesse, mas isso que você está externando é uma coisa sua e não é dos benfeitores. Eu lembro, companheiro, do tempo atrás, na instituição que eu participava anteriormente, que estava se aproximando das eleições e havia uma divisão interna na casa, pessoas que iam votar numa pessoa e pessoas que iam votar noutra. E um determinado médium lá externou a opinião dele, enaltecendo um determinado candidato. Então, isso é o quê? É um animismo. Tinha benfeitor próximo dele, podia ter, mas um benfeitor não ia tomar partido, não ia criar uma situação dessa, criando um constrangimento desse. Então, a gente tem que, numa outra oportunidade, também no movimento espírita no passado, tinha uma questão se a gente devia usar música ou não na casa espírita. Então, ficou muito dividida a casa espírita. Usa música, não usa música, canta, não canta. Então, um determinado médium também deu passividade, dizendo, partidário, por exemplo, de não usar a música. Então, aquilo não era um benfeitor. Tinha um benfeitor? Podia ter um benfeitor junto dele, ele estava sentindo o envolvimento dele, mas aquilo teve um componente anímico muito forte. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso tudo. Então, eu vou pedir ao Bruno para ler esse finalzinho aí dessa aula. Leia, Bruno. Paulo, Oi. Paulo, antes de passar para frente, eu queria deixar só um. Gente, a vaidade do médium é que leva aos tropeços. As maiores dificuldades que o médium tem é a vaidade. Quer dizer, eu quero ser médium da casa, né? Qualquer um dentro da casa espírita que serve cafezinho, que qualquer coisa que se faça, é um trabalhador da casa, né? Então, sim, que daqui a pouco, como o Paulo está falando, você vai estar recebendo Chico Xavier, né? Doutor Bezerra, só vai receber a humildade nesse sentido. Aí eu não estou falando só para o médium ostensivo, não. Porque a reunião não se dá só com o médium, se dá com o dialogador, às vezes de sustentação, entendeu? O próprio dialogador realmente tem que estudar as técnicas, tem que estudar o próprio espiritismo, né, a doutrina, e manter um pé no chão. Né? Porque se você entra numa reunião já se achando, a probabilidade de você fracassar vai ser muito grande. Então, colocar sempre na cabeça, tem que ser humilde. Não entra nessa entendeu? Porque eu sou um médium ostensivo, até porque o médium ostensivo está tendo uma oportunidade na vida de se refazer, de se melhorar, porque já fez muita, todos nós já fizemos, né? Mas me parece que os médios, segundo os espíritos, os médiums tiveram muitas dificuldades, estão tendo uma bela oportunidade. E às vezes a vaidade, você joga isso tudo por terra. Aí o que vai acontecer? Na próxima, vamos repetir tudo. Desculpa, Paulo, tá? Mas isso eu acho importante. Por favor. Bruno, você quer ler para a gente, Bruno? Posso ler. Ainda que nos sintamos encarcerados em ideias negativas que, às vezes, nos colocam em sintonias com inteligências encarnadas ou desencarnadas, ainda presas a certos complexos de culpa, conseguiremos a própria liberação desses estados, claramente infelizes, se nos dispusermos com sinceridade a varar a concha do nosso próprio egoísmo, esquecendo quanto ao aspecto inarmônico de nossa vida mental, para servir aos outros, especialmente aqueles que atravessam provações e problemas muito maiores que os nossos. É muito bonito, né? Então, se nós pudermos, né, varar essa concha do nosso egoísmo, esquecendo esses aspectos negativos que nós trazemos, nós vamos poder, né, conseguir a nossa própria liberação desses estados infelizes, não é mesmo? Bom, pessoal, eu não sei, vamos ver
agora abrir para perguntas. Bom, a questão que eu estava tendo aqui era sobre esse lado político partidário, que envolve os nossos mentores ou o médium. Porque talvez um mentor ele possa estar falando através do médium uma posição, não é a sua posição, né? Ele pode estar dizendo uma posição. E talvez ele possa ter um conhecimento de uma linha futura, talvez daquela escolha daquele grupo, do que vai acontecer, e ele pode estar expondo para aquele grupo mediúnico ali. O resumo é esse: ele poderia estar expondo ali uma opinião própria, porque ele de repente já conhece o que vai acontecer no futuro, pelo fato dessa escolha no presente. Olha, os benfeitores, raramente, os benfeitores não se posicionariam sabendo que existe uma divisão, né, assim, extremas de coisas. Os benfeitores vão sempre se posicionar com equilíbrio, com serenidade, com amor, com acolhimento de todas as tendências, de todas as características. Eles não vão se posicionar em posições extremistas, seja de que lado for, porque eles não são assim. Outra pergunta, por favor. Ô, Paulo, até complementando, Paulo, perdão. Na realidade, esses espíritos também, eles também não sabem, não. Eles não sabem que o governador tal vai entrar e que vai acontecer tragédia. Muitas vezes eles também não sabem, e muito menos dão um palpite, como o Paulo falou, né? O que eles podem fazer é trazer equilíbrio, né, para os pensamentos, para você não ficar, né, assim, nervoso, para não se desequilibrar, para fazer uma votação e pensar na coisa mais tranquila. Mas eles também não sabem. Paulo, Ok. Paulo, eu tenho 2 perguntas e 3 comentários. Eu posso fazer todas ao mesmo tempo ou vou fazendo uma, dando chance a outra pessoa, como você prefere? Pode ser aos pouquinhos. Então, assim, uma dúvida com relação ao componente anímico. Ele está presente também nos médiums 100% inconscientes? Sim, Sim? ele está presente nos médiuns inconscientes. Tá. E, normalmente, os médiuns chamados também sonambúlicos, né? Então, ele inconsciente, ele tem como controlar a sua, por exemplo, o espírito quer falar um palavrão. O médium, inconscientemente, subconscientemente, ele pode... Agora, se o médium não se disciplina, fala palavrão dia e noite, ele vai escapulir o palavrão, seja inconsciente ou inconsciente. Consciente ou inconsciente, ele vai expressar palavrão. Ele tem que mudar a sua maneira de pensar, de sentir, de se transformar. Tá certo? Perfeito, perfeito. Então, eu vou emendar agora. Agora, então... só uma coisinha. O médium inconsciente, o médium sonambúlico, a comunicação é mais autêntica. O componente anímico é muito menor. O espírito se senhora mais dos implementos físicos, da garganta, ele é muito mais... O espírito do médium fica um pouco afastado e o espírito comunicante se senhora mais dos implementos físicos. Perfeito. Então, eu vou intercalar com uma observação que era em cima da fala do Reginaldo, e agora aproveitando essa sua resposta, que uma coisa complementa a outra, que eu ia dizer que um bom médico, a diferença, né, entre um bom médium e um mau médium, um médium desajustado, digamos, é muito mais uma questão de caráter de cada um, né? Tanto do encarnado quanto do desencarnado, né? Porque um desencarnado que esteja se comunicando, se ele tiver uma moral elevada,
ele também não vai se apresentar dessa forma, falando palavrão, derrubando as pessoas, né? E é o que você falou, se o médium, ainda que inconsciente, mas se ele tiver atitudes negativas, né, uma moral não muito elevada, ele também vai se deixar, não vai se educar, né, não vai ser uma pessoa educada e consequentemente, ele vai deixar, não vai filtrar nada, ele vai deixar tudo passar, né? Por isso é que é importante, o médium tem a obrigação de estudar muito, né? Então, por isso que as pessoas que estão aqui, a gente tem que estar, não pode só estudar mediunidade, as pessoas têm que estar participando dos grupos de estudo do EGE, os grupos de estudo do Evangelho. Tem agora um novo grupo que vai começar a semana que vem, que é o grupo de estudo das obras de Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. É domingo às 20 horas. Acabaram com um programa agora, vão entrar em outro. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de pandemia para estar na maioria dos grupos que a gente puder. Não é? A gente tem que estar fazendo do culto o maior número de vezes possível, para poder a gente aprender o Evangelho. Não é? As reuniões de tratamento tem que estudar. Não é só estudar a mediunidade, tem que fazer uma mudança. Reforma íntima, transformação do caráter, ser mais humilde, mais simples. É claro que a gente não vai chegar à perfeição, mas nós temos que começar a fazer as mudanças, né? Tá, a outra pergunta é com relação ao animismo puro. A pergunta quando não há, quer dizer, você disse que o animismo puro é quando não há interferência de um espírito, né? Então, a minha pergunta ainda se esse animismo puro, ele é entendido como misticismo, quer dizer, se não há interferência de nenhum espírito e eu estou ali agindo como se eu estivesse dando passagem a uma manifestação espírita, eu posso estar agindo como um misticismo? Não, olha só, a palavra é mistificação. A palavra mistificação quer dizer mentira. Você está mentindo, dizendo que está se comunicando Bezerra de Menezes ali, é você que está querendo enganar todo mundo. Existe, inclusive, a mistificação inconsciente. A pessoa nem tem esse desejo assim de mistificar, de contar mentira, mas a pessoa está mentindo para ser aceita. Todo mundo está dando passividade naquele grupinho, eu não consigo dar passividade, então eu vou dar passividade, mentir para todo mundo, estribuchar, desculpa a expressão, mas vou usar os trejeitos de uma comunicação que está se dando e eu mesmo estou claramente, conscientemente mentindo. Então, eu estou mistificando, não é nem animismo. Entendeu? Porque o animismo é quando a pessoa dá a comunicação dele, que ele vai buscar aquilo nos porões do próprio... Ele entra em estado alterado de consciência e começa a falar alguma coisa que ele viveu na última encarnação. E nós não podemos confundir também o seguinte, por exemplo, se esse médium toda semana fala assim, está me asfixiando, me salve, me salve. Ou então fala assim, estou me apunhalando aqui, toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma coisa. Então ele pode estar vivendo um momento de traumático, de outra encarnação, foi como ele desencarnou, então está tendo uma comunicação anímica dele próprio, não existe espírito. Os espíritos podem até desencadear, o obsessor pode até desencadear, por exemplo, ele foi morto por um rival dele, político. Não é? Então, o espírito, esse rival pode aparecer para ele próximo e aquilo ali fazer com que ele entre naquele estado alterado de consciência, dê uma comunicação anímica, mas não está vendo, o espírito não está se comunicando. É ele mesmo. Mas um obsessor poderá estar provocando, fazendo ele se lembrar daquilo e tal. Isso é uma coisa que pode acontecer. Tá certo? Mas... Agora ficou bem claro. Ficou bem claro para mim. Ficou. Mas eu ia falar uma coisa para você. Paulo, Oi. Antes que você adiante aí, é bom colocar que o misticismo, né, e o animismo
são coisas distintas, né? Mistificação. Não pode... mistificação, e animismo, né? Mistificação quer dizer mentira, engano. Mentira. Com relação ao animismo, o Divaldo fala sempre, é como se fosse um cano, que mesmo que você, no início, várias vezes você praticamente as comunicações são anímicas, vai limpando aquele cano, aquele canal, entendeu? Aquele cano vai se limpando, né? E você vai chegar uma hora que aquele caninho está todo limpinho, né? E você vai poder fluir. O Divaldo fala assim. Comunicação mediúnica. Nós falamos aqui nos nossos slides isso, que ele vai desobstruindo os canais para facilitar depois. Então, a gente tem que ter paciência, tolerância, tem que esperar. Mas eu queria falar para a Regina e para todo mundo o seguinte. Tem pessoas que, às vezes, dão comunicações sempre de asfixia, mas são diferentes. Não é? Então, às vezes, a pessoa passou por traumas nessa área da asfixia, na outra encarnação, ela morreu afogada numa encarnação, foi enforcada em outra, foi asfixiada com um travesseiro na outra. Então, aquilo fica no registro dela. Então, aquela pessoa pode ter facilidade para dar comunicação a espíritos que passaram por aqueles problemas. Então, pode ser que quase toda reunião ela dê facilidade a uma pessoa que foi enforcada, uma pessoa que se matou afogada, poderá dar facilidade, porque ela tem aquilo, é como se fosse a experiência daquela pessoa que sabe versejar. Aquele médium conquistou a facilidade de versejar em outra encarnação. Aquela pessoa conquistou quer dizer, enraizou no seu corpo espiritual, na sua experiência, aquela questão da asfixia. Então, os espíritos que morreram, desencarnaram por asfixia, poderão ter mais facilidade de se comunicar através dela, e ela vai expressar muito mais autenticamente aquela comunicação do que aquele outro médium que nunca teve aquele tipo de experiência. Ele poderá até se dar facilidade, mas ele não vai expressar com aquela autenticidade. Vai ficar difícil até para o esclarecedor, o dialogador, né, identificar que aquela é a causa do problema, certo? Podemos passar para outra pessoa, Regina? Ou tem mais alguma coisa, querida? Tinha só mais uma, mas se quiser... Não, termine. Pode falar. Então, é com relação à dupla vista. Eu passei por uma experiência, um exercício, que eu queria saber se isso serviria como um exemplo de dupla vista. O exercício era o seguinte: uma pessoa dizia um endereço completo, nome da rua, do bairro, número da casa ou do apartamento, enfim. E aí os demais tinham que se concentrar naquele endereço, descrever a imagem que viam. Então, por exemplo, num determinado endereço, eu falei, é uma casa, a pessoa disse sim. Eu falei, é uma casa branca, a pessoa disse sim. Eu disse, tem portão vermelho e portas vermelhas, a pessoa disse sim. Eu disse, tem uma ladeira, uma varanda com assoalho vermelho, tipo uma cerâmica, a pessoa disse sim. Eu disse, tem janelas, sei lá de que cor, não me lembro mais. Então, tudo a pessoa foi respondendo que sim. Em outro endereço lá, eu dei algumas características, mas disse ainda que tinha uma cadeira, no outro endereço eu disse que tinha uma cadeira na varanda, tipo uma espreguiçadeira, e que era verde e branca, com listras verde e branca. Então, outras pessoas deram outros detalhes, mas isso seria uma dupla vista, um exemplo de dupla vista, ou foi só, sei lá, sorte, coincidência? É um exemplo de dupla vista, sim. Você pode ter a visão da pessoa que está ali na sua frente, você pode captar um pouco do que ela é, do que ela sente, de como é a vida dela, é uma maneira de você ver a alma dela, como você pode ver a distância também. Se você está num estado de vigília, é dupla vista. Se você está num estado sonambúlico, você está vivendo uma situação de sonambulismo. Foi vigília, foi estado de vigília. Ok,
Gratidão, É bom Paulo. colocar, Paulo, é bom colocar o seguinte, houve isso, né? Foi Regininha, não foi? Foi. Então, Regininha, aí, assim, isso pode acontecer, às vezes, com você uma vez só e nunca mais acontecer, que às vezes depende muito do estado, né, que você está vivendo no momento. É como a mediunidade. Às vezes, eu senti aquilo, eu vi, o espírito às vezes vai sentir ou vai ver aquilo ali, né, vai ter aquela sensibilidade, às vezes naquele momento, e nunca mais vai ter, entendeu? Então, não quer dizer, né, que você vá ter sempre essa visão, entendeu? Pode ser que sim, pode, mas, né? Então, isso acontece muito também com a mediunidade, Às né? vezes a Muitas pessoa vezes pessoas chega, têm... às vezes, Reginaldo, a pessoa chega na casa espírita e está até dando passividade, ela está desequilibrada, dando passividade. Depois que a gente trata dela, ela deixa de dar, porque a mediunidade dela não era tão ostensiva assim. Numa escala de 0 a 10, a mediunidade dela era tipo 7. Como ela estava no estado de desequilíbrio, aquilo ficava mais evidente. Depois que ela se equilibrou, se serenou, as pessoas que dão passividade são aquelas de 8, 9, 10. As que dão 7 dão raramente uma passividade. Bom, vamos passar para outra pessoa, para outra pergunta. E o Fernando? Sim, Fernando. Olha só, ontem, lá no GEPAR, na hora que eu estava lá no tratamento, eu estava de olho fechado e eu tive dois tipos de visões. Eu vi um caixão e eu via uma luz em cima do rosto de uma pessoa que eu não sei o que era. E esse caixão, ele fechava lateralmente, ele não fechava normal. E ele ia descendo, entendeu? Eu estava de olho fechado, eu estava mentalmente, entendeu? Por causa das músicas, e eu vi essa situação. Isso é uma dupla vista. E outra, pela distância, tá? Eu estava lá no GEPAR ontem com o pessoal do tratamento e eu vi o meu animal aqui em casa como se tivesse sofrendo algo, entendeu? Como se... Até eu comentei com o Luiz falou, você sabe se a cachorra está passando mal? Se está doente com algum tipo de doença? Eu falei, acho que não. Eu vi a minha cachorra, o rosto dela, eu vi a minha cachorra correndo, eu vi ela batendo o rabo no chão e eu estava distante dela. Eu estava lá no GEPAR e ela aqui em casa. Né? Quer dizer, eu acho que isso também é um sinal de dupla vista, pela distância, a conexão. Essas coisas todas é muito tênue, como eu estava dizendo, uma vidência. A pessoa que tem essa facilidade, né, de perceber o mundo espiritual, animicamente falando, ela poderá ser um médium vidente, porque são todas as faculdades mediúnicas que se assentam no componente anímico da pessoa, não é? Então pode ser uma criação da sua mente, entende? Você pode estar acessando uma situação que já aconteceu com a cachorra. Então pode ser uma criação. Não aconteceu nada. O pior de tudo é que não aconteceu nada. Entendeu? Não aconteceu nada nesse sentido. A única coisa que eu tive a visão quando eu estava lá, entendeu? No GEPAR. Não, pode ter sido a visão da sua casa. Você pode ter ido lá na sua casa e visto lá a sua cachorra. Porque ela não pode ser uma comunicação telepática porque ela é um animal, né? Não está na mesma faixa sua. Então, você que pode ter se desdobrado e, em espírito, pode ter se deslocado até lá e visto sua cachorra se movimentando. Entendeu? Ou podia estar preocupado com o animal dele também, né? Ele falou não estava. Eu estava tranquilo. Tranquilo. Essas visões, então, elas são, às vezes, muito simbólicas, né? E não quer... eu espero que você
que você não tivesse visto o caixão e ter visto o caixão do meu lado, assim, né? Que você podia estar percebendo que eu ia desencarnar nos próximos dias. E aí quando eu cheguei em casa, eu liguei para a casa da minha tia, e ela não é minha tia, é consideração. E ela falou para mim que a sobrinha dela tinha feito uma bariátrica e tinha tido tipo uma hemorragia com uma convulsão. E pela descrição dela, que o olho dela invertia, ficava só a parte branco, e como se ela estivesse sendo assim dominada, pelo que eu conversei com minha tia ontem de noite. E aí eu te pergunto, será que eu estou vendo o que vai acontecer com essa pessoa antes do que... Não, não, não. Pouco provável, Fernando. A sua tia conversou com você depois. Noite, 11h30 da noite. E você não tinha nenhuma relação com essa pessoa, assim, Conheço íntima. muito pouco, eu conheço muito Não. pouco. Então, não tem nada a ver. São outras coisas que você viu, que pode ser fruto da sua imaginação, pode ser alguma imagem que você captou que não tinha nada a ver com você, de alguém, entendeu, querido? Vamos passar. Tem mais alguma pergunta, Fernando? Não. Vamos passar para outra pessoa. Quem quer fazer alguma pergunta? Ninguém tem pergunta nenhuma? Está todo mundo sabido assim? Abra o microfone. Se quiserem falar, abra o microfone. Então, Paulo, vou só fazer uma última observação com relação à bicorporeidade. Eu vi até que alguém também colocou no chat, né? Que eu lembrei do Barçanufo, né? Que é um exemplo de um médium de bicorporeidade, né? E tem outros exemplos também que eu li, não sei, não me lembro onde, do Padre Pio, de Francisco de Assis, de Santo Antônio e de Santo Afonso. Aí não sei se verdadeiros ou não, mas do Eurípides Barçanufo tem relatos assim por exemplo, ele dando aula na frente de vários alunos, aí entrou um senhor no colégio que ele dirigia e pediu que ele fosse urgentemente com ele à casa dele para ver a esposa que estava com dificuldades de dar à luz ao bebê deles. E ele disse, mas eu estou dando aula, mas por favor, o senhor tem que ir comigo, tarará. Aí ele disse, tá, então o senhor vai indo que daqui a pouco eu vou lá. Aí disse que o Barçanufo, o Barçanufo continuou dando a aula dele ali. Daqui a pouco a pessoa que foi procurá-lo retornou dizendo, pelo amor de Deus, doutor, o senhor tem que ir à minha casa, o senhor ainda não foi à minha casa. Ele disse, não, já fui, o senhor é pai de um bebê lindo, um menino lindo. Ele, não, o senhor não foi, não é possível, o senhor não foi, o senhor tem que ir comigo. Ele, tá bom, então vamos lá. Aí acompanhou essa pessoa até a casa dele e quando chegaram lá, que abriram a porta do quarto, a moça já com o bebê no colo, nos braços, isso doutor Barçanufo, o que o senhor está fazendo aqui de volta? O senhor não acabou de sair daqui? Então, foi assim, um dos exemplos que citam, né, dessa... Só para esclarecer que é o seguinte, todos nós temos um corpo espiritual e todos nós, ao dormirmos, nos ligamos desse corpo espiritual e passeamos para aqui, para lá, podemos ir para qualquer país do mundo, podemos ir para outras regiões do mundo espiritual. O que é bicorporeidade? É quando esse corpo espiritual ele fica visível para os outros, naqueles ambientes onde ele vai. E até palpável em alguns casos, como foi Antônio de Pádua e tudo, entendeu? Que aí é bicorporeidade, quer dizer, dois corpos. É bicorporeidade, é isso que é. Pois é, mas a diferença entre eles, Paulo, não é que a bicorporeidade é no estado de vigília e o transporte é o caso, o transporte não é o que a gente faz dormindo, né? É transporte. Não, desdobramento. Desdobramento, a gente se desdobra quando dorme. Isso. Quando a gente fica sendo visível na ponta onde a gente está indo,
E como se fosse a bicorporeidade, porque a pessoa pode... Né? Eu lembro de um caso que acho que é Aksakov que cantou, que falava, de uma jovem numa escola de diplomata, de filhos de diplomatas em Roma. Então, eles tinham lá uma preceptora francesa. O objetivo era ensinar francês para as meninas. E essa senhora, ela se desligava do corpo com uma facilidade e era vista. Então, às vezes, ela estava comendo assim, essas atitudes assim mais concentradoras, vamos dizer assim. Então, ela estava tomando uma sopa e as pessoas viam ela acima dela mesma, em espírito, se movimentando com o mesmo movimento de tomando uma sopa. Então, o corpo espiritual dela se desdobrava, quer dizer, ela estava lá no corpo e estava ao mesmo tempo separada do corpo. Em outro momento, as pessoas estavam dentro da sala, por exemplo, que uma vidraçaria grande, e as pessoas que estavam na sala, ela estava ali fazendo tricô, sei lá, alguma coisa assim, e as pessoas viam ela do lado de fora, no jardim, ao mesmo tempo que estava ali. Então, é isso aí. Boa tarde a todos.